Paz em meio ao caos. Seja bem-vindo ao nosso canal Jesus no Oceano Sagrado da Graça. Aqui, cada oração é uma semente de fé e transformação para a sua vida. Inscreva-se e permaneça até o final, pois esta oração irá mudar a sua vida e a sua família. Há momentos em que o caos não é apenas externo, mas interno. Enquanto o mundo ao redor parece desmoronar, o coração se sente ainda mais abalado. O que deveria ser um lugar de descanso se torna campo de batalha. Você olha para fora e vê confusão. Olha para dentro e encontra inquietação. É exatamente nesse cenário que a promessa de Deus se levanta. A paz que excede todo o entendimento guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. O caos não é novidade para o povo de Deus. Desde o Egito, passando pelos desertos, guerras e perseguições, até os dias dos primeiros cristãos, o caos sempre tentou roubar a esperança. Mas uma verdade atravessa os séculos. A presença de Deus gera paz, mesmo quando o ambiente grita o contrário. Não é ausência de problemas, é presença de alguém maior que os problemas. Imagine os discípulos em meio à tempestade no mar. O barco balançava, o vento soprava forte, a água entrava pelas laterais e o medo os dominava. No entanto, Jesus estava dormindo. Não porque não se importava, mas porque tinha uma paz inabalável. Quando acordou, não apenas acalmou o mar, mas acalmou o coração deles. O que Jesus fez ali não foi apenas um milagre natural, mas um ensino espiritual. O caos não tem poder sobre quem caminha na paz do Pai. Hoje quero te conduzir a essa oração. Não importa o barulho externo, não importa o tamanho da tempestade, você pode experimentar paz verdadeira. Essa paz é a marca de quem entrega o controle a Deus. Você não precisa entender como tudo vai se resolver. Basta confiar que Ele já está no controle, que Ele já viu o final da história e que Ele nunca perdeu uma batalha. Respire fundo agora. Entregue em oração o que está tirando a sua paz. Talvez seja uma dívida, um diagnóstico, um conflito familiar ou uma batalha interna que ninguém conhece. Coloque diante de Deus. Diga: Senhor, eu não consigo controlar isso, mas eu escolho descansar em Ti. Eu escolho confiar que o Senhor é maior do que todo o caos. Ao declarar isso, você está fazendo exatamente o que a palavra ensina. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Esse ato de entregar é a chave que abre a porta da paz. Deixe-me profetizar sobre a sua vida. A paz de Cristo vai inundar sua mente e silenciar vozes de medo. O Espírito Santo vai acalmar seu coração e mostrar que, mesmo em meio ao caos, você não está sozinho. Você pode declarar isso agora? Eu recebo a paz de Deus em meio ao caos. Escreva essa frase nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e plante essa semente de fé. E me diga: em qual área da sua vida você mais deseja ver o caos se transformar em paz? Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Permaneça comigo, porque na próxima oração vamos pedir que essa paz se estenda ao coração e à mente, vencendo a ansiedade e trazendo descanso interior. Vencendo a ansiedade. A paz que vem de Deus não é frágil como a paz do mundo. A paz do mundo depende de silêncio, estabilidade, controle. A paz de Deus é firme mesmo em meio ao barulho, à instabilidade e ao descontrole. É por isso que a ansiedade é um dos maiores inimigos do coração humano. Ela age como um ladrão silencioso, roubando a serenidade e instalando um caos invisível dentro de nós. E talvez você tenha acordado hoje com a mente acelerada. Talvez, antes mesmo de se levantar da cama, os pensamentos já começaram a gritar: como eu vou resolver isso?
E se não der certo? E se faltar? E se piorar? É como se houvesse um tribunal dentro de você, julgando, condenando, levantando cenários catastróficos que nem aconteceram. Isso é ansiedade. Isso é o caos emocional. Mas aqui está a boa notícia. Deus não te criou para viver refém da ansiedade. Ele te criou para andar em confiança, viver em descanso, carregar dentro de si uma paz que não pode ser comprada, explicada ou roubada. A Bíblia é clara. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz não vem depois que tudo está resolvido. Ela vem enquanto você entrega. É no ato de lançar sobre ele a sua ansiedade que a paz começa a ocupar o espaço da preocupação. A ansiedade como batalha invisível. A ansiedade é traiçoeira. Ela não aparece em exames, mas corrói por dentro. Ela não se mostra em números, mas consome energia, tira o sono, afeta a saúde. Muitas vezes, ninguém percebe do lado de fora, mas por dentro é como se houvesse uma guerra ininterrupta. O caos emocional não é sinal de falta de fé. É sinal de que você precisa de um encontro renovador com a paz de Deus. Todos os heróis da fé enfrentaram momentos de angústia e aflição. Davi escreveu nos Salmos: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42:5. Até ele, o homem segundo o coração de Deus, precisou lutar contra uma alma perturbada. E talvez hoje você se sinta assim. Sua alma está agitada, inquieta, sem descanso. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que acalmou Davi, que restaurou a mente de Elias, que levantou a confiança de Pedro, está agora pronto para falar com você. Oração pastoral contra a ansiedade. Feche os olhos agora e entregue seu coração. Vamos orar juntos. Senhor, eu me coloco diante de Ti nesta manhã. Eu reconheço que minha mente anda acelerada, que meu coração está pesado, que minhas emoções estão desordenadas, mas eu escolho entregar o meu caos em Tuas mãos. Eu não quero carregar sozinho as preocupações que me sufocam. Toma agora, Pai, os meus medos, as minhas inseguranças, as situações que não posso controlar. Substitui a minha inquietação pela Tua paz. Silencia os ruídos que tentam dominar a minha mente, que a Tua voz seja mais forte do que as vozes da ansiedade. Em nome de Jesus, eu declaro que hoje vou viver em paz, porque Tu és o meu sustento e a minha segurança. Amém. Palavra profética. Receba esta palavra. O Senhor está acalmando sua mente agora. O Espírito Santo está trazendo descanso sobre você. Ele está te lembrando que o futuro não está em suas mãos, está nas mãos dele. Hoje, você não vai viver correndo atrás da paz, porque a paz vai habitar dentro de você. Declaração de fé. Você pode declarar isso comigo agora? Hoje eu entrego minha ansiedade e recebo a paz de Deus que guarda meu coração e minha mente. Escreva isso nos comentários como testemunho da sua entrega. Compartilhe com alguém que também precisa começar o dia libertando a mente da ansiedade. E me diga, qual é o pensamento que você deseja colocar nas mãos de Deus nesta manhã? Versículo bíblico, Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Permaneça comigo, porque na próxima oração vamos pedir que a paz de Deus seja tão forte que fortaleça você emocionalmente e espiritualmente, renovando suas forças para vencer as pressões da vida. Paz em meio ao caos familiar.
O lar deveria ser o lugar mais seguro do mundo, um refúgio de descanso, amor e comunhão. Mas muitas vezes é justamente em casa que os maiores conflitos acontecem. A família, que foi criada por Deus como expressão de cuidado, acaba se tornando o campo de batalha das emoções. Discussões, silêncio pesado, desencontros de palavras, feridas antigas que nunca cicatrizaram. Tudo isso gera um caos que consome a alma. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Dentro de casa há brigas, desentendimentos, distanciamento. Talvez seja com seu cônjuge, talvez com seus filhos, talvez com parentes que não conseguem se entender. A paz parece um sonho distante, mas eu quero te lembrar, o Deus que instituiu a família é o mesmo que tem poder para restaurá-la. Ele é especialista em transformar lares quebrados em altares de adoração. O caos dentro do lar. Não existe dor maior do que a de viver em um ambiente de guerra dentro de casa. O peso emocional é constante. O coração não descansa. Muitas vezes, você até prefere estar fora a voltar para casa, porque lá dentro parece haver um peso maior que você não consegue carregar. Mas eu quero te dizer como pastor, não aceite que esse caos seja permanente. Deus pode intervir. Ele pode trazer reconciliação, diálogo, perdão e cura. Na Bíblia, encontramos famílias que também enfrentaram caos. José foi rejeitado pelos irmãos, Davi enfrentou rebeliões dentro da própria casa, Jacó conviveu com rivalidade entre seus filhos. Mas em todas essas histórias, a graça de Deus foi maior que o conflito. O que parecia impossível de restaurar, ele transformou em testemunho. Paz que começa no coração. A restauração familiar não começa no outro, começa em você. Quando você decide entregar sua casa a Deus em oração, o Espírito Santo começa a agir. Muitas vezes não é imediato, mas cada oração feita em sinceridade é como água regando uma semente. Aos poucos, o coração endurecido se amolece, a raiva perde força e a reconciliação se torna possível. Por isso, nesta manhã, ore comigo. Senhor, eu coloco a minha família diante de Ti. Tu conheces cada conflito, cada ferida, cada palavra que foi dita e trouxe dor. Eu peço que o Teu Espírito Santo sopre sobre o meu lar. Que onde houver divisão, haja união. Onde houver rancor, haja perdão. Onde houver silêncio, haja diálogo. Senhor, restaura a paz dentro da minha casa. Transforma meu lar em um lugar de amor, respeito e comunhão. Que o Teu nome seja exaltado dentro da minha família. Palavra profética. Receba esta palavra. A paz de Cristo vai entrar no seu lar. O Espírito Santo vai caminhar pelos cômodos da sua casa e transformar o ambiente. O que antes era peso, será leveza. O que antes era guerra, será lugar de descanso. O que antes era motivo de choro, será motivo de testemunho. Declaração de fé. Você pode declarar isso agora em fé. A paz de Deus vai reinar no meu lar e transformar minha família. Escreva essa frase nos comentários como ato profético. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que Deus pode restaurar sua casa. E me diga, qual área da sua família você deseja colocar nas mãos de Deus hoje? Versículo bíblico, Colossenses 3,15. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. E sede agradecidos. Permaneça comigo, porque na próxima oração vamos buscar paz em meio ao caos financeiro, declarando provisão e descanso contra a pressão das dívidas e da escassez. Paz em meio ao caos financeiro. Poucas coisas geram tanto peso quanto as pressões financeiras. As contas chegam, os prazos apertam, os recursos parecem insuficientes. E junto disso vem a ansiedade. Como vou pagar? Será que vai faltar? Até quando vou aguentar? O caos financeiro não é apenas uma questão de números, é também uma batalha emocional e espiritual.
Ele tira o sono, rouba a paz e faz muitos acreditarem que Deus os esqueceu. Mas como pastor, eu quero te lembrar, o mesmo Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios do campo é o Deus que prometeu cuidar de você. Ele não te abandonou. Ele não se esqueceu da sua necessidade. Ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O peso da falta. Talvez você viva esse peso agora. As dívidas se acumulam, a geladeira parece vazia, o trabalho não rende como deveria, e sua mente gira como um moinho tentando encontrar saídas. Isso é caos, é a tempestade que tenta abalar sua fé. Mas o que você precisa hoje não é apenas de mais dinheiro, é de paz no coração. Porque quando a paz de Deus entra, a fé se levanta e a provisão encontra caminho para chegar. Exemplos bíblicos de provisão. Na Bíblia, vemos a viúva de Sarepta. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Aos olhos humanos, não havia solução. Mas quando ela confiou na palavra do profeta Elias, o azeite não acabou e a farinha não faltou. Outro exemplo é a multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão faminta, 5 pães e 2 peixes. Humanamente impossível alimentar todos. Mas Jesus mostrou que o pouco, nas mãos de Deus, se torna suficiente e abundante. Essas histórias nos lembram de uma verdade poderosa. O que você tem hoje pode parecer pouco, mas quando é colocado nas mãos de Deus, se torna suficiente. Oração pastoral pela provisão. Ore comigo. Senhor, eu entrego a Ti minhas finanças. Reconheço que muitas vezes a ansiedade tem tomado conta do meu coração, mas hoje eu escolho confiar no Teu cuidado. Tu és o Deus da provisão, aquele que abre portas onde não existem, aquele que multiplica o pouco e transforma a falta em abundância. Pai, eu te peço, dá-me sabedoria para administrar o que tenho. Abre oportunidades que vêm das Tuas mãos e sustenta a minha casa com a Tua fidelidade. Em nome de Jesus, eu declaro que não vai faltar. A provisão virá e a paz vai habitar no meu coração. Palavra profética. Receba esta palavra. A provisão de Deus está a caminho. O mesmo Senhor que sustentou Elias, que multiplicou azeite e farinha, que fez chover maná no deserto, vai cuidar de você. O caos financeiro não vai roubar sua paz, porque o Deus que sustenta o universo é o mesmo que sustenta sua casa. Declaração de fé. Você pode declarar isso agora? Eu creio que Deus é minha fonte e minha provisão não vai faltar. Escreva isso nos comentários e compartilhe com alguém que precisa renovar a confiança em Deus na área financeira. E me diga, qual é a maior necessidade que você está colocando hoje diante do Senhor? Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Permaneça comigo, porque na próxima e última oração desta sequência, vamos buscar paz em meio ao caos interior, quando a batalha é dentro de nós, na mente e na alma. Paz em meio ao caos interior. O caos mais difícil de enfrentar não é o que está fora, mas o que está dentro. Porque você pode até fechar a porta da rua para se proteger do barulho externo. Mas como silenciar os gritos da alma? Como aquietar os pensamentos que não param, as memórias que ferem, as culpas que pesam, os medos que roubam o sono? Esse é o caos interior. Ele não aparece nas fotos, mas é real. Ele não se mostra em palavras, mas devora por dentro. Como pastor, eu sei que muitos vivem batalhas que ninguém vê. Pessoas que sorriem em público, mas choram sozinhas. Pessoas que trabalham, servem, ajudam, mas dentro de si carregam um turbilhão de sentimentos confusos. Talvez seja você hoje. Talvez o seu maior inimigo não esteja fora, mas dentro da sua mente e do seu coração. Mas eu quero trazer esperança.
O mesmo Jesus que acalmou tempestades no mar, também acalma tempestades na alma. A paz dele não é superficial, é profunda. Ela não cobre apenas, ela cura. Ela não silencia apenas por um momento, ela restaura. O caos interior pode ter muitas causas. Traumas não curados, palavras que feriram, culpas do passado, incertezas do futuro. A mente fica dividida entre o que deveria ser e o que é. O coração se vê preso entre o desejo de avançar e o medo de fracassar. Esse conflito gera ansiedade, depressão, estresse e tantas outras dores invisíveis. Mas veja o que Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Esse convite não é para os que têm tudo sob controle, mas para os que reconhecem que por dentro estão sobrecarregados. Ele não promete apenas tirar o peso, mas dar descanso. Descanso não é a ausência de luta, é a certeza de que a luta já não tem poder de te dominar. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, eu me coloco diante de Ti neste dia. Tu conheces as tempestades que ninguém vê. Tu sabes os pensamentos que me atormentam, os medos que escondo, as dores que disfarço. Eu entrego agora o meu caos interior nas Tuas mãos. Acalma minha mente, Senhor. Silencia as vozes que tentam me acusar. Cura as memórias que ainda doem. Liberta-me da culpa que carrego. Eu não quero viver prisioneiro de mim mesmo. Quero viver na paz que só o Senhor pode dar. Que a Tua presença encha meu coração, que o Teu Espírito Santo me renove por dentro. Hoje eu escolho descansar em Ti. Receba essa palavra. O Senhor está entrando no mais profundo do seu coração agora. Ele está trazendo luz onde havia escuridão. Ele está trazendo ordem onde havia confusão. Ele está trazendo descanso onde havia tormento. O caos interior não terá mais domínio sobre você, porque a paz de Cristo vai governar sua mente e suas emoções. Declare comigo agora: eu escolho viver em paz interior, porque Cristo governa meu coração. Escreva isso nos comentários como testemunho. Compartilhe com alguém que precisa encontrar paz dentro de si. E me diga, qual é a área do seu coração que você deseja ver restaurada pela paz de Deus hoje? João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se essa sequência falou com você, deixe seu testemunho nos comentários. Curta este vídeo como um ato de fé. Compartilhe com alguém que precisa dessa paz. E permaneça comigo, porque a próxima série de orações vai aprofundar ainda mais a obra de Deus em sua vida, trazendo cura interior e fortalecimento espiritual.